Olá, eu sou o pastor Rui Nascimento e aqui eu estou trazendo o estudo sobre a porção número 18 do Novo Testamento, a 18ª porção do Novo Testamento que eu escolhi, que eu separei. Começa no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 24 e vai até ao final do livro de Lucas, ou seja, no capítulo 24, versículo 53. E tem tanta coisa aqui para analisar, é claro que num vídeo destes não dá para fazer esse estudo, mas eu vou me ater, havia tanta coisa aqui que eu gostaria de falar, mas eu vou me ater a duas passagens que têm uma relação direta com a 18ª porção de Êxodo. Para que você entenda então o porquê das coisas, o porquê porquê que está escrito lá atrás, e porquê é que acontece da maneira que acontece aqui no Novo Testamento. E também peço que você divulgue esse vídeo, que você curta, que você divulgue, que você compartilhe com os seus amigos, e se você tiver inimigos, manda para eles também, quem sabe eles vão se converter. Uma das passagens que eu vou querer deixar aqui, que eu vou querer falar para você, está no capítulo 23 e encontra-se no versículo 31, quando o Senhor Yeshua está carregando o madeiro, está carregando a sua cruz e está indo em direção ao Gólgota, e tem as mulheres que estão chorando, essa grande multidão. No versículo 27 diz que as mulheres também batiam no peito e lamentavam, mas o Senhor Yeshua diz, olha, não choreis por mim, não, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque ele sabia muito bem a tribulação que haveria de vir sobre eles. Ele sabia muito bem que aquilo que estava acontecendo com ele não era para a morte, mas era para a vida, e sabia que aquele choro deles era um choro de mortos e não de vivos. Ele sabia isso, claramente. Ele sabia que aquele choro era o choro de alguém que tinha recebido o sangue da aspersão de Moisés lá atrás, mas que ainda não tinha recebido o sangue da aspersão de Yeshua cá na frente. E Yeshua então fala para a liderança, ele não fala para o povo, porque o povo não era capaz de entender isso, muito provavelmente, e ainda muito menos sem a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas ele fala para os líderes que estão acompanhando aquilo e ele diz, se, no versículo 31, se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao madeiro seco? Provavelmente você já leu isto e não entendeu nada. Na verdade, teria que ir lá em Êxodo 15, quando Moisés com o povo chegam nas águas e as águas eram amargas. A explicação do que era aquele madeiro, aquela árvore que é lançada nas águas e as águas tornam-se doces. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso. Esse madeiro verde era Yeshua, que quando foi colocado nas águas, e águas são povos, nações, multidões e línguas, isso encontra-se lá a revelação em Apocalipse 17. Então, quando Yeshua é lançado sobre as multidões, e quando Yeshua foi lançado sobre você e sobre mim, ele sugou todo o veneno e ele colocou o Espírito dele para que nós fôssemos transformados e passássemos da morte para a vida. O veneno da morte foi sugado por ele e cravado no madeiro, como Paulo nos revela isso muito claramente em Colossenses, e expôs à vergonha os demónios que estavam, e anulou o escrito de dívida que estava na lei contra mim, e me libertou para que em mim entrasse o Espírito dele, e então aquele veneno saísse e entrasse a doçura, entrasse algo que era diferente, e é diferente, a partir do momento em que nós recebemos o Senhor Yeshua. Então ele era esse madeiro verde e ele revela isso aqui, mas para isso você vai ter que ir em Ezequiel, lá no capítulo 17, você vai entender isso claramente, sobretudo a partir do versículo 22. Ezequiel 17, 22, você vai poder entender isso, e também Isaías 10. Você, se for em Isaías 10, lá no versículo 33, você também vai entender o que é que o Senhor Yeshua está fazendo. Depois, também vou passar aqui rapidinho sobre quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Yeshua, com ele dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. E o Senhor Yeshua diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Exatamente a mesma coisa que Estevão faz quando está sendo apedrejado até à morte. Ele diz, não lhes imputes esse pecado, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o Espírito é o mesmo. Quando nós recebemos e bebemos o Espírito de Yeshua, nós temos essa propensão, essa aptidão para o perdão, para olhar para os outros com misericórdia e compaixão.
porque nós temos a certeza do porvir, temos a certeza das promessas se cumprindo nas nossas vidas e sabemos que tudo o que nós passamos por aqui é uma provação ligeira, momentânea, passageira e que nos transporta para algo muito maior e que é eterno, e isso é necessário nós entendermos para vivermos com tranquilidade aqui nesta terra. Bom, então crucificaram com ele 2 bandidos, eram as testemunhas de que ele não prestava. É como se tivessem ali 2 testemunhas para cumprir o que se passa, o que está escrito na lei de Moisés. Não acusarás ninguém sem ter 2 testemunhas pelo menos. E as 2 testemunhas estavam lá, 2 criminosos, um de um lado, outro de outro, para quê? Para que quando todo mundo olhasse dissesse, oh, aquele era ladrão, oh, aquele era bandido, aquele era violador, sei lá. Olhavam para os 2, conheciam eles, 2 bandidos. E aquele quem é? Bom, se está no meio deles é porque é igual. Entendeu? Então eram as testemunhas do mal, estavam lá penduradas do lado, um de cada lado, para que as testemunhas dos homens comprovassem que ele não prestava, que ele era merecedor de mortes. E isso, o Senhor Yeshua diz então, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não estão sabendo o que é que fazem. E o Pai perdoou, porque depois, quando o Senhor Yeshua ressuscitou dos mortos, nós vemos que na passagem que as mulheres vão no túmulo, aparecem 2 anjos e disseram para elas que ele não está aqui. As testemunhas de Deus eram 2 anjos e as testemunhas dos homens eram 2 criminosos. Então Deus colocou, se você ler o meu livro, Roma ou Jerusalém, você decide, você vai encontrar a explicação completa sobre tudo isso e a revelação de todos esses versículos do Novo Testamento de João, do Evangelho de João. Esse livro, o editor vai colocar aí o link do site. No site você pode entrar na Amazon, ver os livros que eu escrevi e pode ter acesso a eles, mas sobretudo esse Roma ou Jerusalém, você decide, tem toda a explicação dessas testemunhas, das outras, tem lá tudo. Glória a Deus por isso. Então, vou recuar um pouquinho, porque eu creio que é necessário irmos aqui no capítulo 22, mas na porção 17 tem algo muito importante que é o versículo 19, onde o Senhor Yeshua toma o pão, dá graças, ele o parte e ele lhes diz, isso é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. E o versículo 20 diz, semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue que é espargido, derramado, espargido por vós. Isto é o cumprimento daquilo que estava escrito lá atrás, na porção 18 do Antigo Testamento, em Êxodo 24, onde está escrito que Moisés espargiu sobre o povo o sangue da aliança. Mas aqui o Senhor Yeshua está dizendo, este é o sangue da nova aliança. E essa nova aliança não significa dizer que é tudo novo e que a onda antiga foi excluída. Não significa nada disso. As pessoas evangélicos e religiosos têm a mania de dizer que esta nova aliança agora é completamente diferente da outra. Não é. Porque você vai encontrar resposta para isso em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, você vai ler que essa nova aliança nada mais é do que os mandamentos não serem escritos em pedras, mas serem escritos no seu coração. E quando você tem os seus mandamentos escritos no coração, você os cumpre com toda a alegria e prazer e sem peso, sem dificuldade nenhuma. Isso é a revelação da nova aliança, é a velha aliança escrita no seu coração e não em tábuas de pedra, porque essa antiga aliança escrita em tábuas de pedra mata, mas aquela nova aliança escrita no seu coração dá vida. Entendeu? Essa é a revelação. Temos algo muito importante também no capítulo 23, versículo 56. As mulheres voltaram, prepararam especiarias para irem ungir o corpo do Senhor no dia seguinte, e no sábado repousaram conforme a tradição judaica, conforme as leis rabínicas. Não, o que está escrito aqui é repousaram conforme o mandamento. E é mandamento para quem? Para judeus ou para o povo? Ou para o mundo inteiro? As leis de Deus são para o mundo inteiro, irmãos. Ah, não, é só para crentes. Não, é para o mundo inteiro. E quando o mundo inteiro se converte, quando você era do mundo, se converteu, conheceu os mandamentos, passou a guardá-los. Simples assim. Até lá vocês não os conheciam. Então, se você se converteu a Deus através do Filho Yeshua e você não guarda os mandamentos do Pai, você nunca se converteu. Você continua nos mandamentos do mundo. É uma questão de entendimento. A conversão significa dizer eu me converto para Deus e agora eu passo a guardar os mandamentos de Deus, não os do mundo.
E o Senhor explica isso aqui, o próprio Senhor, no caminho de Emaús, com aqueles dois que iam lá discutindo uns com os outros, um com o outro, disse, nossa, e agora? E Yeshua se coloca do lado deles e pergunta, o que é que vocês estão falando do quê? Ele disse, ué, mas tu és o único peregrino aqui que não sabe o que aconteceu. E lá no versículo 25 o Senhor diz assim, ó tolos e tardios para entender o que está nos vossos corações, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Messias sofresse essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja, quando nós quando eu trago essas revelações do Antigo Testamento, da lei de Moisés, é tudo o que sobre o Messias e Yeshua está escrito lá. Isso é muito importante. É muito importante para gravar dentro de você a certeza do seu Senhor, do seu Messias, do seu Yeshua, porque sem a Torá, sem a lei, sem os profetas, o Messias, Jesus, seria um paraquedista que chegou aqui do nada, chegou aqui aparecendo de onde? Por que ele veio? Para que ele veio para você? Tem que ter um fundamento, e o fundamento é a lei e os profetas. Se você não conhece, você vive sempre na corda bamba, de um momento para o outro você sai fora, você pula, você sai da igreja, você vai passear, você vai dizer, não sei não, e depois logo se vê e você acaba por se perder, entra em músicas malucas, e nesse povo da vida que faz umas músicas para animar a sua alma, para massagear o seu ego, vai a encontros e encontrões e diz foi tremendo, e depois 3 dias depois está na prostituição, e por aí vai. Tenho visto isso ao longo desses 30 anos, que é horroroso. Porquê? Porque as pessoas não estão firmadas na rocha. E a rocha são a lei e os profetas, que têm Yeshua como pedra angular. E depois, encerrando, no versículo 44, Yeshua lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Então, se você não gosta de lei, se você tem aversão à lei, se tem aversão aos profetas, se tem aversão aos salmos, você tem aversão a Jesus Cristo. Você só fala dele, mas ele não vive em você. E então ele diz no versículo 45 a coisa mais importante que é necessário que você tenha. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras, meus irmãos, não era Novo Testamento, nunca tinha sido escrito ainda. Ele lhes abriu o entendimento para eles compreenderem o que estava na lei, nos profetas e nos salmos. Para eles entenderem o que estava na antiga aliança. Para eles entenderem o que estava no Tanar, significa o Antigo Testamento. Que o Senhor Deus de Israel abra o seu entendimento para você compreender o que está lá, para que então o Filho seja gravado em você, no seu coração, com um estilete de ferro gravado dentro do seu coração, não em tábuas de pedra. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, que você se inscreva e visite o site. O editor vai colocar aí o site. Que você faça perguntas, que se você tem dúvidas, faça perguntas. E que você não fique com dúvidas, porque esse estudo é exatamente para isso, para esclarecer aqueles que têm verdadeiro interesse pelas coisas de Deus. Não tenha problema nenhum em colocar as suas perguntas e até, se você quiser, manda vídeos para o site ou para o canal com algumas questões que você possa colocar sobre coisas que outros pastores afirmam e dizem com toda a convicção e certeza e que contraria muitas vezes aquilo que você ouve dos meus estudos. Coloca que nós vamos analisar e vamos te responder, tá bom? Que você tenha muita paz, muita shalom e que o Deus de Israel abra o seu entendimento para as Escrituras e que elas te abençoem e gravem no seu coração a nova aliança que aponta para a eternidade. Em nome do Senhor Yeshua, seja você uma bênção. Shalom.